conselheiro Cardoso não terminar, é o jeito a gente marcar para outra, né? Até porque ainda vai ter os debates, né? Então, boa tarde, conselheiros e conselheiras. Hoje são 19 de outubro de 2021, dia do Piauí, né? Nós estamos aqui, controle social, realizando mais uma reunião extraordinária. Neste momento, eu gostaria de perguntar a algum conselheiro se tem algum informe. Não tendo informe, eu vou passar a palavra. Senhor presidente, só para lembrar, né, que nós estamos discutindo já a comissão de controle e avaliação com a previsão de reunião para o dia 26 para discussão e aprovação das contas de agosto, né? Só para informar e deixar mais ou menos o povo sendo chamado, né, para essa discussão, viu? Isso, então, assim, aí colocar para os conselheiros, se não terminar hoje, a gente entra no dia 26 com a prestação de contas, né? E aí passa para o conselheiro Cardoso terminar o regimento interno. Então, mediante a fala do conselheiro Cardoso, eu vou passar imediatamente para ele, que vai continuar a leitura do regimento interno do Conselho. Tá. Então, boa tarde a todos e a todas. Eu vou sair aqui da apresentação, no caso, né? Vou ficar só no texto. Lembrando que na última vez que aconteceu foi que minha internet caiu e eu fiquei aqui sozinho lendo, né? E acabou vocês também não tendo condições de ter contato comigo, que eu isolei o celular. Então, infelizmente, tem aquele problema. E hoje não vai dar, só se for outro tipo de problema, né? Nós vamos ficar sempre consultando vocês como é que vai estar aí, vocês estão ouvindo, tá bom? Então, eu vou continuar, e segundo a presidente me informou, vocês conseguiram me ouvir até no 13º artigo, no artigo de número 13, né? Então, eu queria sugerir que nós retomássemos de onde paramos, tá certo? É isso, presidente? Foi mais ou menos isso? No 13 ou não? Foi do 13. Foi do 13, né? Todos confirmam aí? Confirma. E segundo a proposta também que foi aprovada da última vez, ela é esse capítulo primeiro, que é o maior capítulo, são 40 e poucos artigos, depois a gente retorna. Então, assim, nós vamos aqui numa mesa diretora, né? Porque eu acredito que todos os conselheiros já leram, né? Já marcaram o que tem que indagar. Então você continua a leitura, certo. E aí, né, depois a gente, quando terminar toda a leitura, a gente passa para Tá bom, para então vamos ler aqui a partir do artigo 13, né, que trata aqui das atribuições do presidente e, na sua ausência, do vice-presidente, tá? Que está falando da mesa diretora. Então, o artigo, o inciso primeiro, vamos lá, vamos continuar então. Inciso primeiro, convocar e coordenar as reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho. 2, representar o Conselho Municipal em suas funções internas e externas. 3, estabelecer interlocução com os órgãos da Secretaria Municipal de Saúde e demais órgãos do governo municipal e constituições públicas ou entidades privadas, com vistas ao cumprimento das deliberações do Conselho. 4, representar o Conselho Municipal de Saúde junto ao Ministério Público quando as atribuições e deliberações do Conselho ou assuntos relativos ao direito à saúde forem desrespeitados ou ocorrer ameaça de grave lesão à saúde pública, desde que aprovado por, no mínimo, a maioria absoluta dos seus membros. 5. Assinar as resoluções aprovadas pelo plenário, decidir a de referendo acerca de assuntos emergenciais, com possibilidade de consulta ao plenário, submetendo ao seu ato a deliberação do plenário em reunião subsequente. 7. Expedir atos decorrentes de deliberações do Conselho Municipal de Saúde, convocar e coordenar as reuniões da mesa diretora, delegar atribuições a outros representantes da mesa diretora e demais conselheiros, sempre que se fizer necessário. 10. Promover o pleno acesso às informações relevantes para o SUS, para fins de deliberação do plenário. E 11.
Cumprir e fazer cumprir o regimento interno, submetendo os casos omissos à apreciação do plenário. Subseção 2, do secretário e do vice-secretário. Artigo 14. São atribuições do secretário e, na sua ausência, do vice-secretário. Contribuir com a elaboração das atas, resoluções, recomendações e moções do Conselho. 2. Acompanhar a manutenção do arquivo do Conselho. 3. Controlar a frequência às reuniões do Conselho, mediante a coleta das assinaturas dos presentes em livro próprio. 4. Fazer relações públicas do Conselho. 5. Controlar a ordem em que se farão as intervenções dos conselheiros nas reuniões. Subseção 3, dos conselheiros. Artigo 15. São atribuições dos conselheiros. 1. Zelar pelo pleno e total desenvolvimento das ações do Conselho Municipal. 2. Estudar e relatar, nos prazos estabelecidos, a matéria que eles forem distribuídas, podendo valer-se de assessoramento técnico e administrativo. 3. Apreciar as matérias submetidas ao Conselho Municipal para votação. 4. Apresentar moções, recomendações, resoluções ou outras proposições sobre o assunto de interesse da saúde. 5. Requerer a votação de matéria em regimento de urgência. 6. Acompanhar e verificar o funcionamento dos serviços de saúde no âmbito do SUS, dando ciência ao plenário quando necessário. 7. Apurar as denúncias sobre matérias afetas ao Conselho, apresentando o relatório da missão, sem prejuízo das competências dos demais órgãos da administração pública. 8. Desempenhar outras atividades necessárias ao cumprimento de suas atribuições e do funcionamento do Conselho Municipal de Saúde. 9. Pedir vistas em assuntos submetidos à análise do Conselho Municipal de Saúde, quando julgar necessário. 10. Representar o Conselho perante as instâncias e fóruns da sociedade e do Executivo, quando for designado pelo plenário. Seção 4 do funcionamento. Artigo 16. O Conselho Municipal reunir-se-á ordinariamente uma vez a cada mês, e extraordinariamente de ofício por convocação do presidente ou por deliberação do plenário, a requerimento de qualquer conselheiro, quantas vezes forem necessárias. Parágrafo 1º. O calendário do ano subsequente será definido na reunião ordinária ou extraordinária do mês de dezembro. Segundo, o quórum de instalação do Conselho é de maioria absoluta. Terceiro, cada membro terá direito a um voto. Parágrafo 4º. A qualquer momento poderá ser solicitada a verificação de quórum e, não havendo, a reunião será suspensa temporariamente até que o restabelecimento do quórum ou, definitivamente, quando não for possível, a recuperação do quórum mínimo previsto no parágrafo 2º desse artigo. Parágrafo 5º. O plenário do Conselho Municipal de Saúde é composto por 20 membros. Sexto, em caso de ausência, o titular será substituído pelo suplente e a substituição deverá ser comunicada à mesa no decorrer da reunião. Parágrafo 7. Em caso de ausência, tanto do titular quanto do suplente, dever-se apresentar à Secretaria Executiva justificativa por escrito até 48 horas após a reunião. Parágrafo 8º. Os conselheiros terão suas despesas para participar das reuniões e atividades para as quais forem designados e custeados na forma de passagem diária, paga com recursos consignados no orçamento para o funcionamento do Conselho Municipal de Saúde. Parágrafo 9º. As reuniões do Conselho Municipal de Saúde terão duração de 2 horas, podendo ser estendidas por decisão do pleno. Ok, gente? Alguém fala aí? Ok. Ok. Tá ótimo. Ok. É só para saber que vocês estão... Tá vivo, todo mundo. Né? Tá bom. E eu também não estou sozinho aqui na área. Artigo 17. As reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho Municipal de Saúde serão presididas pelo presidente e, no seu impedimento, pelo vice-presidente e, sucessivamente, por um membro da mesa diretora ou por conselheiro por ele designado. Parágrafo único. O plenário poderá indicar para presidir a reunião um conselheiro não integrante da mesa diretora quando avaliar que a especificidade do assunto a ser tratado assim justificar. Artigo 18. A pauta da reunião ordinária ou extraordinária será elaborada pela mesa diretora, remetida para os conselheiros com, no mínimo, 5 dias de antecedência e composta por 1. Aprovação da ata. 2. Expediente, no qual devem constar os informes, as indicações e o relatório da reunião da mesa diretora. 3. Ordem do dia, na qual devem constar os temas previamente definidos e preparados pela mesa diretora para apresentação e debate, explicitando os que serão objeto de deliberação. E 5. E 4, melhor dizendo, encerramento. 19.
Artigo 19. A ata da reunião anterior será remetida com antecedência mínima de 5 dias aos conselheiros, dispensada a sua leitura em plenário. Artigo 20. Aprovada a ata, o plenário iniciará seus trabalhos apreciando a matéria do expediente e, em seguida, a ordem do dia. Subseção 1. Do expediente. Artigo 21. O expediente terá duração de 30 minutos e destina-se ao tratamento de 1. Comunicações da Secretaria Executiva. 2. Pedido de licença justificativa de faltas dos conselheiros. 3. Pedido de inclusão de matéria da ordem do dia da próxima reunião ordinária do Conselho. 4. Pedido de inclusão na ordem do dia de assuntos emergencial devidamente justificado e aprovado por maioria. 5. Apresentação de convidados, bem como novos conselheiros ao plenário. 6. Manifestação ou pronunciamento dos conselheiros inscritos para falar depois de esgotados os assuntos referidos nos incisos 1 a 4 desse artigo. Primeiro, os informes não comportam discussão e votação, mas somente esclarecimento, devendo o conselheiro que desejar apresentar informe inscrever-se na Secretaria Executiva até 30 minutos antes do horário previsto para o início da reunião. Parágrafo 2º, não se tratará no expediente de nenhuma matéria constante da ordem do dia. Subseção 2, da ordem do dia. Artigo 22, a ordem do dia é a fase da reunião destinada à apresentação, debate e deliberação de temas, conforme o caso, devendo constar de cada tema pautado a respectiva indicação da condição do caso. Gostaria só que a Samara fosse verificando a questão do quórum, viu? Não pode sair, viu, gente? Assim. Tô olhando aqui. Parágrafo 1º. Deverão constar da ordem do dia, preferencialmente, matérias que já tenham sido apreciadas pela comissão permanente pertinente ao assunto, ou por conselheiro relator designado pelo plenário ou pela mesa diretora. Parágrafo 2º. Para cada tema será destinado um tempo estabelecido, cuja duração definirá o número de conselheiros inscritos para intervenção. Parágrafo 3º. Cada conselheiro inscrito disporá de tempo previamente acordado para a sua intervenção, sendo que a reinscrição só será concedida se o tempo destinado ao tema assim permitir, com precedência de novas inscrições sobre as reinscrições. Parágrafo 4º. Caso a discussão de um tema não seja concluída no tempo pré-estabelecido, o tema será automaticamente remetido para a próxima reunião, exceto se o plenário entender que o assunto tratado é de extrema relevância e urgência que não permita o seu adiamento, devendo, nesse caso, ser retirado de pauta e remetido para outro momento durante a reunião, destinando tempo necessário para a conclusão da discussão. Artigo 23. As matérias da ordem do dia são aquelas aprovadas pelo plenário para a agenda anual ou na reunião anterior, cabendo à mesa diretora a inclusão de outras julgadas de relevante interesse e aquelas resultantes de estudo promovidos pelas comissões ou grupo de trabalho. Parágrafo 1º. As propostas de matérias pautadas após o processo de exame prévio preparatório da mesa diretora serão encaminhadas aos conselheiros por escrito ou por via e-mail, com antecedência mínima de 5 dias e no dia da reunião apresentadas ao pleno, seguindo-se a discussão e, quando for o caso, a deliberação. Parágrafo 2º. Cabe à Secretaria Executiva a preparação de cada tema da ordem do dia, definida pela mesa diretora, com documentos e informações disponíveis, inclusive destaques aos pontos recomendados para a deliberação, a serem distribuídos pelo menos uma semana antes da reunião, sem o que, salvo a critério do plenário, não poderá ser votado. Parágrafo 3º. As matérias relevantes com caráter de urgência supervenientes à elaboração da pauta poderão constar da ordem do dia, desde que aprovadas pelo plenário, sendo notificada a alteração de pauta e distribuído material sobre o assunto aos conselheiros. Subseção 3 do pedido de vistas. Artigo 24. Apresentar o tema, qualquer conselheiro pode pedir vista para melhor avaliação do ponto de pauta, cabendo ao conselheiro ser relator do processo, remetendo-se à discussão sobre o tema para a próxima reunião ordinária subsequente. Para primeiro, ocorrendo o pedido de vista da matéria, o pleno deliberar automaticamente sobre o pedido de vistas. Parágrafo 2º. A matéria retirada da ordem do dia, em virtude do pedido de vista, será devolvida à Secretaria Executiva até 10 dias antes da reunião subsequente para se disponibilizar ao Conselho, acompanhada do parecer emitido pelo conselheiro que pediu vistas. Parágrafo 3º. Havendo pedido de vista, o presidente consultará
consultará o plenário quanto ao interesse de mais algum conselheiro que exerce o mesmo direito, uma vez que não haverá novo pedido de vista. Parágrafo 4º. Quando mais de um conselheiro pede vista de uma matéria, o prazo para apresentação dos pareceres será o mesmo previsto no parágrafo 1º desse artigo, devendo a secretária executiva fornecer o material disponível para a elaboração dos seus pareceres. Parágrafo 5º. Conselheiro perde o direito de apresentação e apreciação do seu parecer nas seguintes situações. 1. Não cumprimento do prazo estabelecido no parágrafo 2º desse artigo. 2. Não comparecer na reunião designada para tal fim. Parágrafo 6º. É vedado ao conselheiro relator designar a outro a apresentar a apresentação do seu parecer. Seção 5 da condução dos trabalhos do plenário. Artigo 25. Matérias sujeitas à deliberação podem ser objeto de esclarecimento, encaminhamentos e defesa. Parágrafo único. As matérias não sujeitas à deliberação admitem apenas questões de encaminhamento e esclarecimento, cabendo ao coordenador da sessão plenária alertar os conselheiros que estiverem utilizando indevidamente as formas de intervenções previstas. Cardoso. Voltou. Ou não, diga. Não, tinha ficado tudo preto a tela e voltou agora. Tá, porque eu apertei o lugar errado aqui. A sessão 25. É bom fazer isso, para poder voltar a tela aqui. Da condução dos trabalhos do plenário. Já falei isso, né? Questão de ordem. Questão de ordem. Subseção 1, que é da questão de ordem. Artigo 26. Considera-se questão de ordem toda dúvida sobre a interpretação, aplicação ou inobservância do regimento interno do Conselho Municipal ou outro dispositivo legal. Artigo 1º. As questões de ordem serão formuladas com clareza, brevidade e com indicação precisa das disposições que se pretende elucidar ou cuja inobservância é patente. Parágrafo 2º. Podem ser formuladas questões de ordem somente as que dizem respeito à matéria que estejam sendo discutida ou votada. Parágrafo 3º. Caberá ao coordenador da sessão plenária resolver as questões de ordem. Parágrafo 4º. O tempo da apresentação da questão de ordem será de, no máximo, 1 minuto. Subseção 2, da questão de esclarecimento, de encaminhamento. Artigo 27. A questão de encaminhamento é a manifestação do conselheiro quanto ao processo de condução do tema tratado no momento, com vista ao melhor andamento da reunião. Artigo 28. A questão de encaminhamento deverá ser formulada por conselheiro ao coordenador da sessão plenária em termos claros e precisos, com tempo de exposição de, no máximo, 2 minutos, podendo ser concedido igual tempo para o conjunto de intervenções para contra-argumentação. Artigo 29. Não serão concedidas questões de encaminhamento durante o regime de votação de matéria ou antes da apresentação de um encaminhamento pelo coordenador da sessão plenária. Subseção 3 da questão de esclarecimento. Artigo 30. É um instrumento que o conselheiro poderá utilizar para esclarecimento de dúvidas dirigido ao coordenador da sessão plenária, antes do processo de votação, sendo concedido tempo máximo de 1 minuto para a manifestação. Subseção 4 do aparte. Artigo 31. Considera-se a parte a interrupção da intervenção de um conselheiro para indagação ou esclarecimento relativo à matéria em discussão, não podendo o conselheiro ultrapassar 1 minuto. Parágrafo 1º. O conselheiro só poderá partilhar se houver permissão do orador. Parágrafo 2º. O aparte está incluído no tempo estabelecido ao conselheiro. Terceiro, não será permitida a parte nas seguintes situações. 1. Por ocasião da apresentação do expediente. 2. Em regime de votação. 3. Quando o orador declarar previamente que não concederá. 4. Quando se tratar de questão de ordem. 5. Quando o tempo restante da intervenção for inferior a 1 minuto. E 6. Quando já tiver concedido uma parte na mesma intervenção. Subseção 5 da votação. Artigo 32. Encerrada a discussão, será iniciado imediatamente o processo de votação. Parágrafo 1º. O coordenador da sessão plenária consultará o plenário sobre a necessidade de defesa de proposta em regime de votação. Parágrafo 2º. Sendo considerada pelo plenário a necessidade da defesa de proposta, o coordenador da sessão plenária concederá a palavra para defesas favoráveis e contrárias, até que o plenário tenha sido totalmente estabelecido para a votação. Artigo 3º. O prazo de intervenção da defesa da proposta sempre será de 3 minutos improrrogáveis. Artigo 33. O processo de votação poderá ser nominal ou simbólico, por meio do levantamento do braço. Parágrafo 2º. Parágrafo único. O processo comum de votação será o simbólico.
salvo quando algum conselheiro requerer votação nominal. Artigo 34. Na votação simbólica, o coordenador da sessão plenária solicitará aos conselheiros que se manifestem favoráveis, contrários ou abstenham-se, levantando o braço e o resultado será proclamado por contraste ou pela contagem de votos. Parágrafo primeiro, havendo dúvida quanto ao resultado proclamado e se for requerida a verificação da votação, a recontagem de votos será realizada imediatamente pelo processo simbólico ou quando solicitado pelo processo nominal. Parágrafo segundo, o conselheiro que se abstiver e manifestar o desejo de fazer declaração de voto poderá, após a votação, fazê-lo pelo máximo de 1 minuto e entregá-la por escrito durante a sessão à secretária executiva para registro em ata e arquivamento da íntegra do pronunciamento para eventual consulta futura. Artigo 35, da votação nominal. Os conselheiros responderão sim, não ou abstenção à chamada feita pelo coordenador da mesa, que anotará as respostas e proclamará o resultado final. Parágrafo único. A folha de votação ficará arquivada na Secretaria Executiva. Artigo 36. Será considerada aprovada a matéria que obtiver a maioria dos votos favoráveis, salvo nos casos em que o número de abstenções for maior que o somatório dos votos favoráveis e contrários, fora o mínimo da sessão plenária. Artigo 37. Terminada a votação, o presidente proclamará seu resultado, especificando os votos favoráveis e os contrários e as abstenções. Artigo 38. Cada conselheiro, na condição de titular, terá o direito a um voto, não sendo aceito votos por procuração. Artigo 39. Ressalvados os casos em que se exige quórum especial, o quórum de verificação do conselho é de maioria simples, respeitado o quórum de instalação. Todo mundo ouvindo ainda? Ok. Sim. Parágrafo primeiro. Quando for verificada a falta de quórum para deliberar, será suspensa a sessão até recomposição do quórum necessário. Na vez passada, eu vi o celular aqui só batendo chamada e eu não estava nem aí, né? E eu achei que era a gente me chamando. E agora tocou de novo e eu estou perguntando por isso. Parágrafo segundo. Persistindo a falta de quórum por 30 minutos, o presidente ou o coordenador da sessão plenária fará o seguinte encaminhamento. Se a votação exigir o quórum especial e tiver apenas maioria simples, a matéria será remetida para a reunião subsequente, devendo ser prioritariamente apreciada, dando-se prosseguimento à sessão plenária para discussão dos outros itens da pauta, se houver. 2. Se a matéria exigir deliberação por maioria simples e não tiver quórum, a sessão será encerrada, devendo a matéria não votada ser apreciada prioritariamente na reunião subsequente. Subseção 6 da declaração de voto. Artigo 40. Terá direito de declaração de voto o conselheiro que se abstiver da votação. Parágrafo único. A declaração de voto será feita após a proclamação do resultado. Artigo 39. Durante a declaração de voto, não será permitidos a partes. Subseção a ata da sessão. A subseção 5, né? 7. Artigo 42. As reuniões do plenário devem ser gravadas e das atas devem constar. 1. A relação dos participantes seguida do nome de cada membro com a menção da titularidade, titular ou suplente, e do órgão ou entidade que representa. 2. Resumo de cada informe, onde conste de forma insucinta o nome do conselheiro e o assunto ou sugestão apresentada. 3. Relação dos temas abordados na ordem do dia, com indicação dos responsáveis pela apresentação e a inclusão de alguma observação quando é expressamente solicitada por conselheiro. 4. As deliberações tomadas, inclusive, quando a aprovação da ata da reunião anterior, aos temas a serem incluídos na pauta da reunião seguinte, registrando-se o número de votos contrários e favoráveis e as abstenções, incluindo a votação nominal quando solicitada. 5. Inteiro teor de manifestações em plenário prescritas, caso haja solicitação do conselheiro. Parágrafo primeiro. O teor integral das matérias tratadas nas reuniões do conselho deverá ficar disponível na Secretaria Executiva em gravação em cópia impressa. Parágrafo segundo. A Secretaria Executiva providenciará a remessa de cópia da ata em papel ou por via eletrônica, de modo que cada conselheiro possa recebê-la com antecedência mínima de 5 dias, antes da reunião em que a ata será apreciada.
Terceiro, as emendas e correções à ata serão entregues pelo conselheiro da executiva, pelo conselheiro na secretaria executiva até o início da reunião que a apreciará. Ok? Capítulo 1 encerrado. Nós temos 5 capítulos. Nós temos mais 6 capítulos, você vê que são pequenos, o maior é esse, nós já lemos mais da metade do regimento. Então, essa é a parte que nós vamos tratar agora, e a senhora presidente pode fazer aí a condução, né, das inscrições, tá certo? E a gente vai estar aqui para estar dando acompanhamento da nossa discussão enquanto comissão, eu, professor Flávio, né? Eu não sei se o Wesley está não na sessão hoje. Tá, eu vi o nome dele. Eu quero me inscrever, viu? Só avisando. Oi, beleza, então vamos lá. A Cainha, primeira escrita. Tem mais outra? Quer se inscrever? Eu me inscrevo também. Tem mais alguém, gente, que queira se inscrever? Olha, vamos lá, vamos dar continuidade, né? Depois Vamos lá. Tem alguém mais que queira se inscrever? Fora a Caim e a Silvana? Pois pode começar, Caim. Tá. Cardoso, lá no artigo 5º, na verdade, gente, aqui são algumas sugestões, né, para a gente estar discutindo aqui mesmo. E, assim, só me surgiram essas sugestões porque eu pude vivenciar esse processo como mesa diretora, né, no papel de primeira secretária. Então, aí no artigo 5º, traz o seguinte, né? No parágrafo único. Na presença do membro titular, o membro suplente não terá direito a voz e voto nas reuniões. E aí, eu acho muito complicado, na verdade, não ter direito à voz. A voto, eu entendo. Mas direito à voz, eu acho importante, mesmo sendo suplente, ele ter essa oportunidade de falar. Então, a minha sugestão é ter direito à voz, mas não terá direito a voto. Certo. Essa daí é a minha sugestão. Ok. A outra sugestão é no artigo 6º, parágrafo, né? Parágrafo 1º. Certo. Aí tá assim: será dispensado automaticamente o conselheiro que deixar de comparecer a 3 reuniões consecutivas ou a 4 reuniões intercaladas sem justificativa, por escrito no período de 1 ano cível, né? E aí, a minha sugestão é a gente deixar isso, esse por escrito, um pouco mais específico, mais especificado. Então, assim, por escrito como? Por ofício, entregue no conselho, ou um e-mail basta para a secretaria executiva, né? Essa daí é uma questão que eu trago, né? Para não ter brecha mesmo, porque é muito cansativo para a mesa diretora, sabe? Mas eu falei, mas eu deixei por escrito no chat, digamos, né? A gente continuando com reuniões dessa forma, né? Já que a gente sabe que é uma realidade. Então, para ficar menos cansativo para a mesa diretora, sabe? A sugestão que você está colocando que seja por escrito, indicando a forma? A forma. Então, vai ser por e-mail institucional, enviado para o e-mail do conselho? Ou vai ser por e-mail, vai ser por ofício escrito? Então e-mail, WhatsApp, porque nós temos essas ferramentas também, que pode ser colocadas, entendeu? Pois agora a minha sugestão é deixar o mais institucionalizado possível. Então, a minha sugestão é mandar para o e-mail do conselho. Tá. Então você está querendo restringir aí, no caso, né? Isso. A minha sugestão é essa, né? Tá bom. Não o WhatsApp, porque, digamos, né? Hoje nós estamos no conselho, amanhã nós não podemos estar. E aí, por WhatsApp, fica uma coisa, às vezes, muito pessoal
E fica muito complicado também, né? De você saber mesmo se enviou ou não, né? Enfim. Tá. Outra coisa é no parágrafo 2º do artigo 6º. As justificativas de ausência deverão ser apresentadas na Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Saúde até 48 horas úteis após a reunião. Pronto. Aí também aqui é só mesmo essa questão mais de especificar como é que deve ser apresentada, né? Apresentado por meio de e-mail, né? Escrito. Então, acho importante a gente também deixar isso um pouco mais claro. Aí, depois, só um momento. Aí, depois, a gente vai lá para a subseção 3 da mesa diretora. Artigo 12. Subseção 3 artigo 12. Pronto. É bem ali no 11. Inciso 11. Inciso 11, obrigada. Aqui. Proceder à seleção de temas para a composição da pauta das reuniões ordinárias e reuniões extraordinárias do Conselho, priorizando aquelas deliberadas em reunião anterior, observando os seguintes critérios e tal. Na realidade, eu lendo aqui, né, eu fiquei com esse questionamento, e aí vocês me corrijam se eu tiver passado, né, algum dos artigos que vão vir, né, nos próximos, se vocês colocaram a questão de reuniões online. Então, não tem não. Pois eu acho que seria importante a gente colocar essa realidade, sabe, Cardoso? Porque eu acho que a primeira coisa que a gente notou, toda reunião agora, a gente tem um quórum, que era algo muito difícil quando era presencial. Eu acho que as reuniões online, eu não estou dizendo aqui da gente sempre fazer somente reuniões online, certo? Mas eu acho importante a gente pensar em mês sim, mês não, a gente fazer reunião online. Porque o que acontece? Nem sempre o conselheiro tem o tempo para se deslocar até a sede do conselho. A gente não tem nenhum tipo de ajuda de custo. Hoje a gente sabe o preço da gasolina, a gente sabe como é que é a realidade da nossa cidade em termos de transporte público, né? Então, eu acho importante a gente pensar, e eu não sei se seria um parágrafo, não sei, mas a gente precisa pensar em reuniões online. Tá, aí seria no conselho, você está considerando, não seria na mesa diretora, né? Seria no reuniões plenárias, no caso, né? Reuniões plenárias. Tá, tudo bem. Certo? Okay. E assim, só para explicar para vocês, eu explicar assim, contar para vocês uma realidade, né? Que eu tive contato. Muitos conselheiros que eu venho entrando em contato por alguns cursos, conferências que eu tenho participado, eles falam isso, olha, depois da pandemia, não tem uma reunião do conselho que nós não temos participação. Então, isso é importante da gente começar a ver e a nos instrumentalizar nesse sentido, né? Bom, aqui, beleza. A outra... Lá. Só um momento. Lá na seção 4 também. Ela é mais uma questão mesmo da gente só especificar, lá do funcionamento. Diga. 16º. Artigo 16, é? Isso. Ótimo. Pronto, aí fala de ofício por convocação do presidente ou por deliberação do plenário. Eu também acho importante a gente especificar esse ofício.
Então, assim, ele vai ser online, vai ser enviado para todos os conselheiros pelo e-mail, né? É aqui que cabe, viu? Eu acho que é legal colocar. Extraordinariamente, uma vez Sabendo também, isso, presencial ou virtual, entendeu? Então, assim, isso. beleza. Sabendo também que a gente tem as nossas dificuldades enquanto gestão, que não é só nessa, em outras gestões a gente também teve dificuldade dentro do controle social do SUS. Então, assim, eu acho que a gente tem que pegar o máximo dessas ferramentas que a gente tem disponível, né? Para a gente não ficar dependendo da gestão. Certo. Aí outra coisa também é só para deixar um pouco assim, né? Para deixar mais fechado, o artigo 19. 19. Ele fala de a ata da reunião. A ata da reunião anterior será remetida com antecedência mínima de 5 dias aos conselheiros, dispensada a sua leitura em plenário. Aí eu pergunto, 5 dias úteis ou 5 dias corridos, né? Eu acho que talvez seja importante colocar... Seria úteis, né? Eu vou ver aqui, tá? Porque fica mais fechado também, fica sem brecha, né? Para a gente ter dúvida e interpretação. Perfeito. No artigo 20, aprovada a ata, né? O plenário iniciará seus trabalhos, apreciando a matéria do expediente e, em seguida, a ordem do dia. Aí eu pergunto também, né? Essa ata, ela vai ser disponibilizada de forma online, né? Para os conselheiros, então vai ser mandada para o e-mail dos conselheiros. Eu acho importante a gente também amarrar essa questão. Deixa eu só ver se tem mais algum. Tá. Na subseção 7, que é o artigo 42. Artigo 42. Isso. Opa, aqui. Lá no parágrafo 2º. Parágrafo 2º, inciso... Porque tá artigo 42, aí logo depois meus incisos, ó. Isso. Né? Aí é porque que não... Parágrafo 2º, ó, é na próxima página aí sua. Certo. Beleza. A Secretaria Executiva providenciará a remessa da cópia da ata em papel ou por via eletrônica. Eu sugiro a gente deixar ou, certo? Por quê? Ou então deixar papel e por via eletrônica. Porque eu acho assim, que para a gente que está na mesa diretora, quanto mais deixar o regimento amarrado, né? Por que ou a cair? Porque, bom, o regimento diz que eu posso entregar ou via eletrônica ou papel. Se não tem papel, eu posso mandar por via eletrônica. Agora, se eu colocar em papel e por via eletrônica, aí eu vou ter que providenciar os dois, né? Então, eu sugiro... E o ou, ele deixa muito aberto. Então, assim, mas essa é a minha interpretação. Eu posso estar errada nessa minha interpretação. Mas enfim, são coisas muito pontuais, assim. Tá, tudo bem. Eu vou abrir para discussão, tá? A gente vai... Só tem mais um. Beleza, vamos lá. Massa. Aqui, ó. Não, mas esse é de outro capítulo, perdão. Então é isso, gente. E no mais, eu quero parabenizar. Um excelente trabalho de vocês. Tá muito bom mesmo. Obrigada. Ok, tá ok. Agora Beleza. sou eu. Agora sou eu. Conselheiro Cardoso, eu tenho várias... É a mesma questão aqui, um pouco da Caim. Nós vamos lá no capítulo 1, que é da natureza e finalidade. No artigo 3º, inciso 3. Eu não entendi o que vocês quiseram colocar como coletivo de forma imbricada. Gostaria que vocês clareassem mais isso aí para a gente ter um norte mais... Porque, assim, o regimento, como disse a Caim, tem que ser muito claro, né? Então... É o inciso?
Inciso terceiro, essa? Terceiro, isso. Esse, Artigo né? 2º do terceiro, certo. A forma imbricada. Vê esse termo aí, colocar mais. Artigo segundo, não, artigo terceiro, né? É o artigo 3º, inciso Inciso. 3. Ah, isso. Inciso 3. É esse que eu tô, esse De que forma, eu marquei aqui, de né? forma imbricada. É, tá aqui a Colocar palavra. mais claro o que, é que vocês querem dizer com isso aí. Vamos no outro. A questão aqui do artigo 5º, eu fiquei avaliando, nós estamos em tempos difíceis, né? Onde a nossa democracia está praticamente sendo violada. Então, assim, eu acho que nós, enquanto controle social, não podemos, assim, cessear a voz dos Qual é o conselheiros, capítulo? Qual é o mesmo artigo? Qual é o artigo? da composição e da organização. É no artigo 5º. É a questão da voz e voto. Então, assim, A mesma questão da. no meu entendimento e na própria Constituição, ela garante o direito, né, da livre expressão das pessoas. Então, nós, enquanto controle social, não podemos cessear. Agora, como foi até colocado aqui pela a conselheira Acaim, podemos colocar a questão do voto. O titular terá voto, não é? O suplente não, mas a voz ela tem que ser liberada, ela tem que. Gente, hoje o momento da voz, da palavra é muito importante. Então, nós, enquanto controle social, não podemos ir também, que é no. Agora, né? Que a questão da justificativa de ausência deverão ser apresentadas na Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Saúde até 48 horas úteis, após a reunião. Ora, no meu entendimento, quando eu li aqui, o regimento diz que os conselheiros têm que ser avisados 5 dias antes da reunião. Então, se eu vou avisar 5 dias antes dessa reunião, os conselheiros, eles vão informar para a mesa diretora que não participarão, por exemplo, dessa reunião. Então, a secretária executiva vai comunicar para o seu suplente da reunião que vai haver. Então, aqui, no meu entendimento, como no regimento anterior, né, no caso aqui, tem que justificar antes, para que a secretária executiva convoque o suplente. E aqui eu tenho até o texto, né, que diz assim: a justificativa de ausência deverá ser apresentada na Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Saúde até 48 horas úteis antes da reunião, cabendo à Secretaria Executiva do Conselho notificar o suplente. Então, não ficaria na responsabilidade do conselheiro avisar o seu suplente, mas a própria Secretaria Executiva. Presidente, deixa eu só acompanhar aqui. Só acompanhar, para mim não perder também. No artigo 6, presidente, no artigo 6, no artigo 6, no parágrafo 2º, não é isso? Justificativa de ausência. Até 48 horas. Isso aqui você está contestando, não. Aí você está querendo acrescentar algo mais? Eu estou querendo só mudança de. Assim, eu queria que o texto, né, vocês dessem uma modificada. Que essa justificativa não fosse após a reunião, e sim antes da reunião, para que a secretária executiva comunique aos conselheiros, façam a convocação do suplente. Ah, tá. Então, mas aqui está falando de as justificativas, né? Sim, mas se eu, por exemplo, eu sou comunicada que tem reunião, eu tenho 5 dias, tudo bem. Aí eu digo para a secretária executiva, olha só o entendimento. Eu entendi, presidente, eu entendi. É salutar que você está colocando, só que aqui que eu estou achando, que aqui está falando de justificativa, que ele fala lá, Exatamente, né? Exatamente. Aqui seria comunicar a ausência, falar né, a comunicação de ausência deverá ser, né, no caso, antes da reunião, é isso? Isso, para que ela convoque, né? Entendi. Aí nós teríamos que abrir ou um outro parágrafo aqui no caso, talvez. Né? Ou você poderia suprimir e acrescentar aí. Tá bom, eu entendi. Eu acho que faz sentido, sim, o que você está dizendo aí. Vamos para frente. Entendi. Aí eu queria colocar aqui. Qual é o outro? O outro é do plenário, subseção 2. Do plenário.
O artigo, tem que dizer o artigo. Do plenário, subseção 2, artigo 11, que trata da competência do Conselho, no inciso 3. Não, no inciso 12. 12. Elaborar e aprovar o regimento eleitoral da eleição das entidades do movimento. Certo. Eu estava aqui vendo que na lei 2022, ela já trata desse assunto, entendeu? Aqui no artigo... ela já está desse assunto no parágrafo do artigo 8º. Dê uma olhadinha bem aí, se você tiver a lei na sua mão. Ela já trata disso. A lei 2022, que é a do Conselho. O artigo 8º, parágrafo 2º. Espera aí. Do artigo 8º. Eu não estou... A parte que vocês estão... Espera aí, onde é que nós estamos? Artigo 12... Não, artigo... deixa eu ver aqui. É no artigo 11, inciso 12. 11, inciso 12. Não, presidente. Deixa eu ver bem aqui direitinho. Do plenário, subseção 2, no artigo 11, que trata da competência do Conselho Municipal de Saúde, no inciso 12. Pois é, o artigo 11, inciso 12. Aqui no caso, olha. Aqui no parágrafo 2º do artigo 10 da nossa lei do Conselho, ela diz que os membros representantes dos trabalhadores e profissionais de saúde, dos prestadores dos serviços de saúde, dos usuários, serão escolhidos em plenário dos respectivos segmentos. Aqui, quando vocês colocar elaborar e aprovar regimento eleitoral da eleição das entidades, dos movimentos sociais, dos usuários do SUS, das entidades profissionais, no meu entendimento aqui, é que vocês vão ver uma forma de como essas pessoas vão adentrar o conselho, não é isso? Então, aqui na nossa lei, ela já fala sobre isso, que eles são escolhidos em plenário dos respectivos segmentos. Certo. Aqui no artigo 10, parágrafo 2º da nossa lei. Deixa eu ter ela aqui. Essa informação é importante. Na lei diz como, Silvana? Silvana, tá fechado seu áudio. Desculpa, eu estava tentando aqui te avisar. Aqui diz, parágrafo 2º, os membros representantes dos trabalhadores, profissionais da saúde, dos prestadores do serviço de saúde e dos usuários serão escolhidos em plenário dos respectivos segmentos. Infelizmente, nesses últimos tempos, é que não está sendo solicitado, por exemplo, a ata que foi escolhido os membros diretores do conselho, que tem que haver, né? Que aqui a lei ela fala sobre isso. Então, o conselho ele não precisa criar mais nada, já está aqui na lei. Então, é só colocar de acordo com a lei 2022, parágrafo 2º. Então, diga o artigo, qual é o 10º, né? O mandato do membro do Conselho Municipal de Saúde será de 2 anos, renováveis por igual período, né? Não. Você está na lei 2022? Isso. É o artigo 10, parágrafo 2º. O parágrafo 2º. Os membros representantes dos trabalhadores, profissionais de saúde, dos prestadores de serviços de saúde, serão escolhidos em plenário dos respectivos segmentos. Isso. Sim, não está fora de ordem, então. Eles que vão escolher mesmo. Hã? Eles que vão escolher, sim, os representantes. Pois é, mas nesse sentido, bem aqui, ó, elaborar e aprovar o regimento eleitoral da eleição das entidades. Das entidades, isso. Dos movimentos sociais, dos usuários do SUS, das entidades profissionais de saúde, no prazo de 120 dias anteriores. No meu entendimento, quando vocês colocaram aqui, o conselho vai elaborar
uma minuta para dizer como é que esses conselheiros vão ser escolhidos lá na entidade para vir para o conselho. Não é isso? Só, presidente, eu não entendo assim. Então, seguindo o nosso entendimento, vamos continuar. Você está sugerindo que isso aqui já está contemplado, né? Isso. Beleza. Nós vamos discutir já, tá? Continue com suas intervenções. Aí, certo. Uhum. Você vai colocando e depois a gente... Vou só aqui agora. Eu vou para o plenário, sobre sessão. Agora nós vamos do funcionamento. Sessão 4. Diga o artigo. O quórum. Diga o Eu queria ver aqui com o plenário, porque assim... Diga o artigo. O artigo 16. Parágrafo 2º. Ok. O quórum de instalação do conselho é de maioria absoluta, né? Isso. Então, assim, nós sempre tivemos, para iniciar a reunião, um quórum simples. Mas, por exemplo, matéria como essa de hoje, ela tem que ter um quórum qualificado. Então, assim, no meu entendimento, claro que se a gente levar em conta que são 20 conselheiros titulares, teria que ter, né? Todo mundo está participando mesmo. Mas não é isso que acontece. Então, assim, a minha sugestão é que a gente iniciaria com o quórum simples, né, que é 50% mais um, e aí as matérias com mais relevância, por exemplo, uma matéria dessa e outras que foi colocada aqui, seria o quórum... É qualificado. Presidente, isso já foi contemplado, mas tudo bem, na hora, no momento certo, a gente vai mostrar, tá bom? Mas isso, já foi contemplado isso aí, viu? Isso aí não é esse caso, no caso, viu? Tá bom? Mas tudo bem. Tá bom. E a questão 65... Vamos lá para da mesa diretora 65. Qual é o artigo? O artigo 65. Não, nós estamos até no artigo 42, tá? Não, lá é outra coisa. Presidente, desculpe. Certo. Silvana, enquanto você falava, o professor Flávio pediu a palavra. Sim. E logo depois o Gilberto. Beleza, então vamos lá. Eu pedi a palavra, mas foi mais... Pela comissão, né? Pela comissão. Mas foi mais para dizer que eu estava gostando das contribuições vindas, mas isso aí vai ser em outro momento, como você já deixou mais claro. Quem mais? O outro companheiro, Gilberto, é? Isso, Gilberto. Gilberto. Isso, olá, boa noite, pessoal. Boa noite. Lá no Cardoso, lá no artigo 64, fala sobre a inscrição no processo eleitoral do presidente da mesa diretora. Tá? O artigo 64, Gilberto? Isso. Não, nós, por enquanto, guarde aí. Nós estamos discutindo até o artigo, só o capítulo 1. Desculpa. Viu? Nós vamos partir para frente ainda, viu? Tá bom? Tá bom, então. Vou guardar. Se não tiver nenhuma outra observação nesse capítulo, a gente vai voltar aqui às sugestões. Tá, esse ainda não. Obrigado. Ok, Gilberto. Valeu. Tem mais alguém a cair? Não. Não, tem não. Falou. Ok, então, o Wesley acabou de entrar aí, eu vi ele entrando. Tudo bom, Wesley? Tá ouvindo? Ele está com problema no áudio. Então, eu, o Wesley e o professor, que fazemos parte da comissão, né, nós estamos aqui à disposição, logicamente, para tratarmos desse assunto, tá bom? Eu acho que pela condução, eu vou fazer aqui as observações, expor sobre as colocações, né? E o professor Flávio fica à vontade para também colocar alguma coisa, tá certo? E o Wesley, né, também. Bom, o primeiro ponto que foi levantado foi o artigo 5º, né, no parágrafo único, que trata da... Vamos lá aqui... Da participação do suplente, né? Sim. Na presença do titular, o membro suplente não terá direito à voz e voto nas reuniões. Sobre esse assunto, o nosso entendimento também até que é esse mesmo, de manter a voz, né? Uhum. Deixamos aqui mais para fazermos essa reflexão, porque isso aqui é exatamente como está no Conselho Nacional, que é um conselho que tem muito mais membros, né? As reuniões realmente, para se falar, não é fácil às vezes, né? E não é um caso nosso que estamos aqui
no nível 3, digamos assim, né? Da escala, né? Uhum. E quanto mais participação dos nossos membros de conselheiro, melhor, porque eles sabem que é importante, né? Então, foi só para a gente entender que essa aqui existe, né? No sentido de fazer um bom trâmite de uma reunião, às vezes, para não ficar muito fechada ao suplente, por exemplo, e ao titular, né? Que outras categorias possam estar participando também. Mas a comissão é de pleno acordo, né, de que realmente o suplente tenha a participação no direito à voz, tá certo? Isso aqui, eu acho que se não tiver nenhuma outra objeção, ela já é compreensível e será modificado, né? Quanto a isso, a gente vai fazendo aqui e dando já a nossa posição quanto a isso, né? E no final de todas as posições a gente vai votar, tá certo assim? Né, presidente? Certo. Tá bom? Então, nesse aspecto aqui, se não tiver outra colocação, só tem uma sugestão, que realmente é fazer a mudança, quer dizer, aprovada a colocação da conselheira Caína, no caso, de retirar o não direito à voz, no caso do suplente, na presença do titular, certo? Então vai ficar assim, na presença do mesmo titular, o mesmo suplente terá direito à voz e não a voto. É isso? Nas reuniões. Tá certo? Beleza. Então, isso aqui é uma coisa que a gente vai trabalhar. O outro ponto que é sobre o artigo 6º, no parágrafo 1º. Será dispensado automaticamente o conselheiro que deixar de comparecer a 3 reuniões consecutivas ou a 4 reuniões intercaladas sem justificativa por escrito, no período de um ano civil. Então, aqui fala da questão da dispensa do conselheiro, né, que deixar de comparecer em reuniões. A conselheira Caí lembrou que teria que lembrar de que forma seria a manifestação da justificativa. Por escrito. Teria que botar aqui por e-mail institucional, no caso, o e-mail do conselho. Eu particularmente, eu acho o seguinte, eu acho que poderia até flexibilizar. Nesse caso, eu acho que a gente poderia não deixar, apesar das argumentações da conselheira, eu acho que era que flexibilizar mesmo, porque é preciso a gente ter as informações. Se as informações vêm por exemplo, eu queria sugerir que fosse não só pelo e-mail, mas também pelo grupo do WhatsApp, o grupo que é conduzido pela nossa secretária executiva, que é o grupo do conselho. Isso. É o grupo que nós conversamos, também. É o grupo que nós... Entendeu? Também. Então, eu acho que seria importantíssimo colocar, até para poder ficar mais fácil, para as pessoas realmente se colocarem, porque é uma preocupação que ela tem de justificar. Né? Então, a pessoa nunca vai dizer assim, porque eu não tenho acesso, eu não sei... Não, você tem várias ferramentas que você pode justificar. Isso. Então, a minha sugestão, então, é a gente pôr tanto e-mail quanto aplicativos de mensagem, porque só o aplicativo de mensagem também fica complicado, entendeu? Porque ele fica muito restrito, né? Uhum. E aí o e-mail também dá a oportunidade, né, de se tornar público, inclusive, né? Coisa que nem sempre o aplicativo de mensagem colabora. Então assim, não foge da sua... A Caí não foge da sua intenção da oficialidade, entendeu? Seria os grupos oficiais do conselho, seria o grupo de WhatsApp, o e-mail. Esses 2 meios ficam ótimos. Eu concordo. Porque assim, hoje para a lei, né, ela vale o WhatsApp também, né? Beleza. Então, quando o conselheiro ele encaminha para a secretária executiva uma justificativa de falta no seu celular, ele tem que ter o cuidado, vamos dizer assim, de fazer um print daquela mensagem, né? Eu acho que o e-mail ele é muito mais seguro, né? Eu acho. Então, o e-mail e no grupo, assim, por escrito... Pois não, Wesley, diga, Wesley, desculpa. Nós podemos colocar simplesmente canal de comunicação oficial do conselho, que a gente já sabe que é o e-mail e o nosso grupo de WhatsApp. Pode ser. Não, eu acho importante especificar, Wesley. Porque a gente tem que entender que hoje nós estamos no conselho, amanhã não estaremos, e isso pode se modificar, entendeu?
Mas os canais, eles permanecem. Então, seria por escrito Nós podemos sair, canais, mas o né, no canal caso. continua. Não, acho- olha só, o Eu que eu tô querendo acho, falar. que nada Gente, é demais. Eu acho que pode ser por escrito e pelos canais do conselho. E Poderíamos aí não ter problema nenhum. especifica os canais do conselho. O É o e-mail e-mail e o institucional WhatsApp. e aplicativos de mensagem. Isso, é a Pois minha é. sugestão. Colocaria os 3, minha gente. Então, por escrito, através, né, de carta, de e-mail ou grupo de WhatsApp. É isso? Isso. É isso? Isso. Beleza, então, fechado. Vamos colocar isso aí. Então, seria basicamente isso mesmo. Concordo, acho que foi interessante a sugestão. O outro foi sobre, no artigo 2º, a justificativa de ausência deverão ser apresentadas na Secretaria Executiva do Conselho Municipal até 48 horas úteis após a reunião. Aqui, a presidente, para pegar o gancho também da presidente, e inclusive já foi também resolvida uma questão dela aqui. Tem que ser antes da reunião, 48 horas. Aqui, eu acho que está correto a presidente colocar aqui e a cair. Precisa ser feita uma comunicação antes, né? Não só a justificativa depois, quer dizer, não tem sentido isso. Então, vamos colocar aqui um artigo, acho que pode ser um artigo não, um parágrafo, que a pessoa deverá comunicar antes da reunião. Isso. Tá? Para poder Agora, ser suplente. Agora você coloque aí 48 horas, porque senão vão colocar de manhã e não dá para chamar o suplente. Não entenda. Às vezes, então, não sei como é que está aqui, ainda assim, estou me lembrando agora, como é que está o chamamento das reuniões, porque as reuniões, às vezes, é 48 horas antes para ser chamado. Ricardo, Mas a ação às vezes extraordinária. Mas como foi colocado aqui agora, que são 5 dias, né? São 5 dias que tem que ser comunicado. Então, a gente pode colocar as 48 horas para o conselheiro justificar, porque aí a secretária ela vai informar o suplente. E aí o titular não fica preocupado para procurar o suplente dele. Não é justificar, justificar está certo, é questão de comunicar. Exatamente. Só comunicar a ausência. Isso. Só para complementar esse mesmo raciocínio, a gente poderia colocar ainda salvo em caso de força maior, né? Por exemplo, está na hora da reunião, mas aconteceu um imprevisto, a pessoa não pode participar. Aí a gente tem que também levar em consideração essa questão. Mas seria ok, né? Aí fica muito subjetivo esse por força maior. Não dá bom. Então, a gente tem que especificar se for para colocar isso. É por questões de saúde, por questões de... Entendeu? Uhum. Mas acho complicado colocar isso, porque se tem suplente... Deus defenda uma pessoa da família, Deus defenda, haja um acidente ou adoeceu de última hora. Aí o conselheiro não teve como avisar 48 horas antes, porque houve uma situação que não, assim, que não estava assim nas suas mãos, né? É algo atípico. É atípico. Interessante. Eu acho que a gente poderia, eu sei que tem as reuniões ordinárias e extraordinárias. Eu acho que esse item da comunicação, digamos assim, de necessidade de informar, eu acho que poderia, 48 horas antes, seria para as reuniões ordinárias, porque as reuniões extraordinárias, elas podem ser feitas 48 horas antes, né? Podem ser convocadas, né? Então, ficaria, sabe... Mas aí, conselheiro Cardoso, vocês teriam que mudar, porque aqui vocês colocaram, as reuniões têm que ser com 5 dias, porque a reunião ordinária, ela já é uma vez por mês, nós só vamos chamar as extras, entendeu? E é 5 dias. Essa aí que eu falo, que a pessoa tem que comunicar, caso o conselheiro não possa participar da reunião, tem que comunicar 48 horas antes da reunião. É isso que está faltando, está entendendo? Isso que está faltando. Nós estamos falando de justificativa, e nós queremos uma comunicação para acionar o suplente. Isso. Está entendendo? Então, esse é o teor, né, presidente? Você está levantando? Esse é o teor. Isso, eu ia colocar assim, ó, que aqui tem, ó, a justificativa de ausências deverão ser apresentadas na Secretaria Executiva. Aí, no caso, vocês vão colocar os e-mails, né? A justificativa de ausência deverão ser apresentadas na Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Saúde,
até 48 horas antes da reunião, cabendo à secretária executiva notificar o suplente. Não, presidente, não é isso, eu não estou entendendo. É porque eu queria que você me entendesse e lhe entender também. Olha, aqui está correto, aqui é só a justificativa. O que nós estamos querendo é que o conselheiro comunique. Ele vai justificar de qualquer jeito, com um documento e tudo, ele tem que justificar. Mas ele tem que comunicar. Olha, eu não vou poder participar. Pode ser no grupo do WhatsApp, eu não estarei presente. Mas tem que ser 48 horas antes. Porque como é que vai ser acionado o suplente? Pois é isso aí que eu estou falando, 48 horas antes. Então, é um outro item, você está entendendo? Não é isso aqui está correto. É só para a justificativa. Leia bem aí como é que você quer colocar aí, Leia, por favor. O conselheiro que não puder participar da reunião, né? Só, não estou esboçando não, mas assim, o conselheiro que não puder participar da reunião ordinária, no caso que eu sugeri, mas pode ser as duas, vamos supor, deverá, né, comunicar 48 horas antes da reunião, mais ou menos isso. Entendeu? Comunicar. Ele não precisa justificar ainda. A justificativa dele continua sendo até 48 horas. Sim, a comunicação é a justificação. Sim, mas eu sei. Nós só estamos falando em palavras diferentes. Pois é. Não, eu estou entendendo assim, que são coisas diferentes mesmo, presidente. Enquanto um evento é anterior, o outro é posterior. O anterior é no sentido de ativar o suplente. O posterior é no sentido de justificar a eventual falta. De formalizar. Né? Formalizar a ausência. Como é que ficaria o texto aí, conselheiro? Porque eu acho que nem... Diga bem aí como é que vai ficar o texto, para me entender aqui. Vamos lá aqui, vamos esboçar aqui, então. Porque né? no meu entendimento, por exemplo, o doutor Gilberto vem aqui, ele manda um comunicado para a Samara, ou dentro do conselho, ou manda para o e-mail. Não poderei participar da reunião. Ele mandou com 48 horas, porque nós avisamos a reunião com 5 dias. Então, 48 horas, ele disse, olha, não tem como eu ir. Ele deu uma justificativa. Então, a Samara vai acionar o suplente. Eu não estou vendo nada assim complicado aí. Mas veja que não foi uma justificativa de falta. Até porque não houve falta. Nem haverá falta, ausência, haverá o acionamento do suplente. Ausência, justificativa de ausência. Mas não haverá ausência. Porque a ausência, presidente, é da representação. A representação pode ser feita pelo titular ou pelo suplente. Só será ausente se não tiver nem o titular, nem o suplente. Só a partir daí que se caracteriza a ausência. O que ele está justificando previamente é a necessidade de ativar o suplente. Isso, é isso mesmo, Flávio, é isso mesmo. Porque se realmente o suplente participar, não teve ausência. Não existiu ausência. Mas teve ausência não da entidade, mas do conselheiro, minha gente. Sim, mas se ele estiver presente... Olha, se nós temos aqui hoje um suplente que está aqui por uma entidade, né? Por exemplo, tem alguém que é suplente aqui hoje? Tem, não tem? Nessa reunião? A dona Jesus, né? Pois então, está considerado ausência? Não está. Não, mas é porque a Neuma não justificou, porque a outra já vinha. Então, é isso que eu estou falando, é isso mesmo, entendeu? Não justificou por isso porque ela já vinha. É legal falar da questão de... Agora, se você, Cardoso, você tem certeza que você não se comunicou com o Júnior, e no momento, assim, você estava querendo vir para a reunião, mas não deu certo. Então, é uma ausência que você vai ter aqui nessa reunião, eu acho que eu não estou fazendo é me entender. Não, entendeu? Se eu não for, nem eu, Júnior, for, vai ter ausência, eu tenho 48 horas para me justificar. Mas eu prejudiquei o conselho, que a secretaria poderia acionar o Júnior. Pois é, mas aí nesse caso aí, a justificativa seria dos dois, mas no caso vai ser justificar só a ausência de um e vai chamar o outro. Pois bote aí no texto aí para a gente ver o que vai dar aí. Bote aí, bote. Pra gente ver porque, na verdade...
Foi entendido, presidente. Isso está corretíssimo. Eu só estou querendo só colocar essa questão mesmo. Está correto. Mas vamos lá construir o texto. O texto é esse. O conselheiro aqui, nós estamos falando dos membros do conselho. Nós estamos falando aqui da composição da organização, né? Bom, vamos colocar, então, nesse termo assim. O conselheiro, né? Que não... Botar assistir a palavra meio torta aí, vocês vão falando. Que não puder participar da reunião do conselho. Conselheiro. Deverá. Conselheiro. Conselheiro, eu acho que esse que nós estamos discutindo aqui não cabe nesse parágrafo primeiro. Eu acho que você tem que colocar uma outra aí. A linha não dá. Vamos colocar um outro parágrafo. Pois é isso que eu estou sugerindo, que cabe outro parágrafo. Esse aqui está correto. Porque aqui foi colocado, que a Cainha até citou, como é que seria a justificativa aqui? Coloque por escrito, no e-mail do conselho, e nas... Vai ser da mesma forma que foi lá em cima, no 1. Correto? Porque são grupos oficiais do conselho. Sim. O que nós vamos tratar aqui do que nós estamos colocando é no parágrafo 2º. Feche logo bem aí, feche logo isso aí. Sim, mas aí a sua colocação, que mencionou o parágrafo 2º, eu estou sugerindo que a gente crie um outro parágrafo. Sim. Pois coloque aí, por escrito e pelas o conselheiro que não puder participar da reunião do conselho deverá comunicar... Presidente, conselheiro, vamos terminar logo esse bem aqui, que é por escrito e pelas mídias do conselho, que é o e-mail e o WhatsApp. Sim. Continue. Que é o primeiro foi resolvido. No parágrafo primeiro. Não, o primeiro já foi resolvido. Não, só tem por escrito. Porque você quer que eu inclua aqui já, Cadê os outros aí? Só tem por escrito. Entendi. Você quer que eu vá botando logo aqui no caso? Por escrito. E pela... através de carta. Ainda tem carta ainda, né, gente? Eita, meu Deus. E-mail. Seja por escrito, através de carta, e-mail. Ofício, né? Não, através de ofício. Tudo bem, ofício. Beleza. Obrigado. A Caí falou, foi? Essa carta aí é... Calida, tá bom. Mas se um conselheiro quiser mandar uma cartinha, é bom. Ofício, e-mail e... Gente, mas por escrito aqui não é o ofício não, minha gente. É o escrito aqui que ele colocou, é o ofício. Não precisa colocar ofício aqui, não. É por escrito, é o ofício. Silvana, é isso que eu expliquei na hora da minha argumentação. E quanto mais a gente deixar fechado, e aí entra com o que você também argumentou. Pois não então, tem problema a gente explicar. Pois então, tira aí o por escrito. Aí tu coloca, sem justificativa. Através de ofício, e-mail. Tira esse escrito aí que está muito... Tira na hora. É isso, Não sei se o WhatsApp, como é que você escreve o WhatsApp? Sei não. WhatsApp. O professor Flávio contribuiu aqui dizendo que o Cardoso está correto, que é carta ofício, só tem que acrescentar aí o ofício. O nome é só lembrando que ofício é apelido.
O nome é carta ofício. Sem justificativa. Por isso que é bom ter alguém ali sem justificativa. É assim, professor? Carta ofício ou tem barra, alguma coisa? Carta ofício, é o nome completo. Assim? Professor, bora trabalhar essa coisa aí, professor. Vamos. Será dispensado Então, faz um automaticamente. tracinho. O Cardoso, carta ofício. Desculpa. 4 reuniões. Isso. Alternar. Ok aí, tá bom? Sem O WhatsApp tá errado. Eu digo como é que é. Tira esse WhatsApp, esses bichinhos aí, emenda tudo. Gente, essa coisa não tá bem feita, não. Vamos trabalhar isso aí? Vamos. Vamos. Esse parágrafo aí tá assim um pouco. Vamos lá. Será dispensado automaticamente você? Professor, eu vou ler e você, o professor aí. Bora lá. Parágrafo 1º. Será dispensado automaticamente o conselheiro. Aí põe aí um azinho aí da conselheira. Da mulher. Mas se for fazer assim, presidente, vai ser, a gente faz em todos. Olha, eu acho que aí, para começar, não é o conselheiro, é a representação. Não, mas nós estamos falando de conselheiro. A representação não, professor. Representação é a Universidade Federal, nós estamos falando da pessoa dos conselheiros. É o conselheiro mesmo, não é representação, não. Ei, conselheiro Cardoso, põe um azinho bem aí, que não vai ter confusão depois. Bote bem aqui, ó. Conselheiro e um azinho, conselheira. Mano, eu acho que essas correções a gente faz depois. É, porque vai ser muito isso. É isso que o Cardoso está dizendo, que agora... Deixar de comparecer a 3 reuniões consecutivas ou 4 reuniões intercaladas, sem justificativa, através de carta, ofício, e-mail e grupo oficial do WhatsApp. Ou grupo, gente. Se botar aí, vai dizer que vai ser nos 3, tem que passar pelos 3. Ou grupo oficial do CMS, o grupo oficial... do CMS. Ele já lá em cima coloca CMS, que é o Conselho Municipal de Saúde. E isso está certo. Eu quero só fazer uma ponderação aí, gente. O seguinte, o WhatsApp pode ser uma coisa muito passageira. Se daqui uns dias acabar o WhatsApp e ninguém mais usar o WhatsApp, aí você cai por terra. Por isso que eu acho que mídia social oficial é melhor, mas é uma opinião. Eu colocaria aplicativo de mensagem, porque pode ser Telegram, pode ser WhatsApp, pode ser... Aí continua passageiro. Aplicativo de mensagem. Minha gente não é passageiro, não, minha gente. Vai continuar. Minha irmã, esse dia saiu do ar. As reuniões, tudo hoje vai ser tudo híbrido. Não é isso. É porque se botar o WhatsApp, você está dizendo o nome da empresa. Vai ficar que nem Orkut. Já mais não tivesse colocado Orkut. Ninguém usa Agora mais. sim, a secretária executiva deverá fazer o print disso e arquivar, porque não pode ficar no grupo, tem que ficar arquivado no conselho, tá entendendo? Professor, mas se sair de modo WhatsApp, tem uma carta ofício, tem um e-mail. Verdade. Mas é porque eu gosto da sugestão que a Kai deu, porque ela bota, que é parecida com a minha, que é a seguinte, ó. Aplicativo de, de mensagem. Aplicativo de mensagem instantânea, Porque nisso o oficial fica dito pelo próprio conselho. O conselho, a cada tempo, terá os seus meios oficiais. Daqui a 5 anos, 10 anos, pode ser que tenha mudado o aplicativo, não seja o WhatsApp, será talvez o Telegram ou outro, o Signal. E aí, já está valendo o texto. Olha, eu estou achando, então, vamos pegar essa informação, gente, e colocar, então, no artigo 2º, porque aqui só está falando sem justificativa, né? E a justificativa, aí no 2º é que fala da justificativa mesmo. No segundo. As justificativas de ausência deverão ser apresentadas na Secretaria Executiva do Conselho, mas aí, eu acho que até 48 horas úteis após a reunião. Através de carta ofício, tal. Exatamente, poderia ser no e-mail também. Não teria no primeiro, eu acho, entendeu? Porque... O que vocês acham? De quê? De não, essa informação através, não ser aqui, ser aqui no 2º. Porque está falando da justificativa.
Mas só que ali é sem justificativa também, aí já vai para fora, né? Cabe nas duas. Aqui é justificativa e lá é sem justificativa. E ele vai sair... Quando ele tiver 3 reuniões consecutivas e 4 alternadas, que a gente chama, ele não vai mais participar das reuniões. Rapaz, vamos, Aqui- então, assim, aqui- olha, vamos tirar então esse grupo de WhatsApp, porque já que está com essa dificuldade, vamos ficar mesmo com carta ofício e e-mail. Gente, mas deixa o WhatsApp, é o nosso... Por enquanto. Não, porque aí o professor Flávio colocou uma coisa interessante mesmo, né? Que vai ter que fazer um print aí, vai ter que printar para poder arquivar. Professor, Cardoso, mas nós não temos os outros. Se porventura daqui a 5 anos não tiver mais o WhatsApp, tem um e-mail, tem a carta ofício. Deixa aí como está, minha gente, por enquanto. De qualquer forma, Silvana, nada impede, à medida que as coisas evoluírem, de fazer correções no regimento. Pequenas correções não exigem a reelaboração do regimento. Daqui a 5 anos, não tem problema. O Telegram, né? Eu queria propor, então, a Caí. Qual a sua sugestão, a Caí? Continua mantendo a sua sugestão? A Ana Elisa falou aplicativo de... Peraí, deixa eu ver bem aqui. Ela colocou que não é para a gente colocar o WhatsApp, sim aplicativo de... Que é o que eu falei, aplicativo de mensagem. Pois ponha bem aí, Cardoso, tire aí. Eu só trouxe, gente, uma sugestão porque eu vivenciei isso. Isso. A Ana Elisa falou, com a Macai falou, que abrange todos os aplicativos. Porque é importante a gente deixar as coisas mais fechadas, até para dar menos trabalho para a mesa diretora, sabe? E até para também ser mais fácil para os conselheiros. Isso. Pronto, então está fechado. O aplicativo oficial de mensagem do Conselho, é isso? Isso, ótimo. Pronto. Aqui, a justificativa seria... Aqui não precisa, então, colocar isso, porque já está falando aqui em cima. Não, mas é diferente. Tem que colocar de novo aí. Porque aí o conselheiro vai justificar a sua ausência onde? Conforme dito no parágrafo 1º, não? Não, põe aí, Cardoso, não tem nenhum problema. A justificativa de ausência deverá ser apresentada na Secretaria do Conselho Municipal de Saúde até 48 horas úteis. Aí tira esse após a reunião, viu? Aí você coloca através também de carta ofício, e-mail, aplicativo. Pronto. Tira após a reunião aí. Após a reunião, tem que ficar. Não. Ou se terminar a reunião, para que vai avisar? Como é que aqui não é avisar, presidente, é só a forma da justificativa. Agora nós vamos incluir aquele que você falou do aviso, comunicar. Entendeu? É porque você está achando que é a mesma coisa, né? Ou então, conselheiro, já que você quer colocar a palavra comunicar, a justificativa de ausência deverão ser comunicadas na Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Saúde até 48 horas úteis, através de carta ofício, e-mail, aplicativo. A secretária... Está aqui, peraí. Tira esse após a reunião, tire bem aí. Bote lá do jeito que você quer, em vez de apresentados, coloque comunicada. É uma coisa que não estava tendo mesmo, né? Até, né? 48 horas úteis. Coloque lá, em vez de apresentado, coloque comunicada. Coloque do jeito que você quer aí. Não, mas poderão ser apresentadas mesmo. Na Secretaria Executiva do Conselho de Saúde, 48 horas úteis, através de carta ofício, e-mail, aplicativo. Pronto, porque aí pronto, tá ótimo. Mas até 48 horas úteis de quê?
Da reunião? Da reunião. Nós não estamos tratando de reunião aqui? Ponha bem aqui da reunião para ficar fechado. Da reunião do CMS. Pronto. Beleza? Pode passar para frente? Pode. Pode. Vamos lá. O artigo, pela ordem aqui dos artigos, vamos para o 11, que a presidente colocou. Depois vamos para o 12 aqui. O 11. Cardoso, você não tratou daquela primeira lá, da natureza e finalidade, que é a forma... Vocês colocaram que eu não entendi o que vocês queriam dizer. Professor, você quer falar dele logo? O professor Flávio colocou no chat aí. É artigo 3º, porque eu acho, gente, que nós temos que usar uma língua que todo mundo entenda. Porque, por exemplo, nós temos aqui conselheiros com a formação lá em cima, mas tem... É só explicações, né, presidente? Então, vamos lá. Professor Flávio, diga aí. Então, eu abri o microfone aqui, deixa eu abrir. Tá, estão me ouvindo? Estamos, sim. Então, eu até coloquei no chat aí, essa palavra, ela tem o sentido aí, no caso, de entrelaçamento, onde os conceitos estão tão perfeitamente confundidos uns com os outros, unidos, que há um entrelaçamento, um conjunto imbricado em que nenhum elemento é realmente isolável. E aí você pode botar aí acho que está aí na tela, né? O texto original, professor, né? E isso aí não poderia ficar até coletivos, não? Individualmente, coletivo, de forma indissociável. Porque a gente ou pode botar indissociável. Indissociável. Eu gosto de indissociável, professor. Fica mais... Indissociável, pronto. Palavra mais comum. Aqui? Em vez de imbricado. Assim, dissociável, assim? De forma indissociável. Assim, só com S? Não, antes estava de forma imbricada. Substitui só a palavra imbricada por indissociável. De forma indissociável. Conselheiro Cardoso, você tirou a palavra coletivo. Tira só a palavra imbricada e bota indissociável. Tem uma musiquinha, gente? É do Cardoso? É o meu. Rapaz, o cara tem contato com o presidente, com o governador e com o ministro tudinho. Assim, indissociável, é? Indissociável. O governador não homenageou um trabalhador da saúde. Deixa eu ver ele, viu? Vamos lá, então tá perfeito. Dá um pau na cabeça dele. Deixa eu só fazer aqui o quinto, logo, que eu não fiz. Né? Apresento o membro suplente terá direito à voz e não a voto. Isso. Pronto. Agora vamos para o artigo 11, né? Inciso 12. 11, inciso 12. Isso. Elaborar e aprovar regimento eleitoral da eleição das entidades dos movimentos sociais, dos usuários do SUS, das entidades dos profissionais de saúde, no prazo de 120 dias anteriores. Isso aqui, presidente, você levantou que está na lei, realmente está na lei, falando da eleição dos... Não, dizendo que quem elege os conselheiros são as entidades. E é verdade, a lei está corretíssima, né? E é o que acontece hoje. Agora, o conselho aqui, tem que cobrar isso. Presidente, só um minutinho. Aí aqui, nesse item, está falando da eleição das entidades. Tá? Que aqui no regimento, ele é omisso. Tá? Como assim? Regimento não, na lei, né? Ele diz apenas quem são as entidades que poderão participar, mas não diz como é a forma da eleição. Entendeu? Então, aqui vai ter, sim, a eleição. É aquela história que nós estamos querendo regulamentar. Mas ele está dizendo aqui, um plenário, no meu entendimento, um plenário, por exemplo, a minha entidade,
como é a forma do plenário? É uma assembleia. É uma assembleia. Então, como é que eu reúno todos os agentes de saúde? Eu tenho 3 formas de reunir os agentes de saúde hoje. Mas você sabe, vamos supor que o Conselho de Saúde não fique no Conselho, só um exemplo, tá? Desculpa, né? Jamais, estou só dizendo. Vamos supor que fique fora. Não seja eleito. Não seja... Nós estamos tratando aqui da eleição das entidades, não é do Conselho, não, da representação. Cardoso, olha só para a Silvana entender. Não é da mesa diretora. Não, eu sei. Das entidades em si que representam. É dos conselheiros. Por exemplo, a minha entidade, o que o conselho vai encaminhar em janeiro, né? A partir de janeiro. Que a entidade encaminhe 2 conselheiros, um titular e um suplente. Como é que vai ser a forma? Da forma que está aqui no artigo 10, parágrafo 2º, que será escolhido em assembleia, que encaminhe para o conselho uma ata. Corretíssimo. Não é não? É. Porque o plenário. Vamos supor, olha, presidente, vamos supor, ano que vem eleito o Simpaf para ser eleito, o Simpaf foi eleito para permanecer no conselho. O Simpaf é que vai fazer a sua reunião e vai discutir quem vai fazer, quem vai representar. Exatamente. É isso que está dizendo aqui na lei. Exatamente. E aqui no regimento está dizendo como é que nós vamos fazer a eleição das entidades que irão fazer parte do conselho. Quer dizer que o conselho quer entrar uma área privada das entidades. Oh, meu Deus do céu, não. Não, de forma alguma. De forma alguma. As entidades eleitas terão independência, autonomia total para escolher do seu formato, mas a escolha das entidades é que passará por um processo. Presidente, eu supor que tenha 20 entidades para participar do conselho ano que vem. Se inscreva, vamos abrir inscrição. Abre inscrição para as entidades que querem participar do conselho da saúde. Pois eu quero lhe dizer que eu entendi agora, mas aqui não está claro. Aqui não está claro. Quem é? A gente trata isso lá no... Mas aqui não está claro isso aqui, ó. Eu entendi agora o que vocês querem dizer, mas não está claro aqui, não. Não está claro? Faz lançamento de edital, né? Isso, não é isso? Isso. Pois é, mas não está claro aí, não. Aqui está dizendo das atribuições de quem? Do plenário. Então, o plenário é que aprova o regimento. O plenário vai aprovar o regimento eleitoral da eleição das entidades. Eleição das entidades, não é dos representantes das entidades. Mas vocês têm que colocar assim, aqui tem que ser um outro... Silvana, lembrar que essa redação, eu acho que é até da própria Conselho Nacional de Saúde. Mas não está claro, não, de jeito nenhum. Não, como elaborar e aprovar o regimento eleitoral da eleição das entidades e dos movimentos sociais. Não, gente, não está claro aqui. Aqui está dando a entender que vocês vão elaborar um regimento eleitoral das entidades que vão representar dentro do conselho, e não é assim. O conselho, veja só, eu entendi o que vocês estão dizendo. Por exemplo, em janeiro, o conselho vai se reunir e vai dizer quem é que vai participar da composição do conselho, não é isso? Isso. Então, é o Simpaf, é a ASACS, é o sindicato, etc. É um exemplo, sim. Você está entendendo? Mas só que aqui não está claro isso aqui. Não está. Pois na minha cabeça está, presidente. Eu não sei se tem mais alguém em dúvida. Se tiver, vamos manifestar. Não está claro, gente. De jeito nenhum. Bora para a gente caminhar. Eu entendo o que a presidente está falando agora, que ela especificou melhor, pode ficar mais claro, mas aí tem que apresentar a redação. Eu concordo com a presidente que pode ficar mais claro. Aí a presidente teria que elaborar uma proposta só para ficar mais claro. Exatamente isso aí que eu acho importantíssimo, entendeu? Porque eu acho importante. Até aqui, aprovar o regimento. Quem que aprova o regimento? E elabora? É o regimento, é o conselho, tá? É o conselho que vai preparar isso, certo? O regimento eleitoral da eleição. Eleição de quem? Das entidades que representarão, que terão assento no conselho. Pode ser até colocado assim. Tem aí dizendo. Cardoso, Silvana, e se ao invés de da entidade, trocasse por para as entidades? Bote lá bem para ver. Eleger o presidente. Peraí, vamos lá.
O texto aqui não está bom, mas o que vocês colocaram está correto. Pois é isso que eu estou dizendo. Aprovar o regimento eleitoral da eleição para eleição das entidades. Para a eleição das entidades. Para a escolha das entidades que vão compor. Pronto. Para a escolha das entidades, para a eleição das entidades. Que vão compor o Conselho Municipal de Saúde. Elaborar e aprovar o regimento. Não, eu acho que não é eleitoral aí, viu, gente? É eleitoral. Não, peraí. Elaborar. Eita, gente, vai estar dando 7 horas. Elaborar e aprovar. Cardoso, você não pode deixar isso aí para a próxima, não, que aí não, nós vamos continuar. Que farão parte. Elaborar e aprovar o regimento eleitoral para a eleição da entidade e movimentos sociais dos usuários do SUS. Aqui, ó, usuários do SUS, das entidades profissionais de saúde, que farão parte do Conselho Municipal de Saúde, certo? Agora sim. Pronto, Paula resolveu a história, ótimo. Das entidades movimentos. Tá bom, presidente? Usuários do SUS, das entidades profissionais de saúde. Tá certo, que farão parte do conselho, certo. Agora tá certo. Certo. Ótimo, presidente. Excelente contribuição, acho que foi bom mesmo, sabe? Às vezes a gente acha que já está adequado porque vem do Conselho Nacional, mas acho que tem razão. Ficou mais claro. Artigo 12 agora, mais na frente um pouco, a conselheira Caí colocou aqui no inciso... artigo 12, vamos aqui no artigo 12. É no 11, né? Inciso 11. Não, o 11 foi feito. O seu é no 12, não? O 11 era que é o artigo 12, inciso 11. Tá. Eu falei o 11. Foi mal. É o artigo 12, inciso 11. Encaminhar... Não, mas... Não, peraí. Artigo 12. Essa daí foi naquela perspectiva das reuniões serem online. Isso, exatamente. Onde é que está aqui? No inciso 11, é? Isso, 11. Vai. Lá embaixo. Pronto. Uhum. Proceder à seleção de temas para a composição da pauta das reuniões ordinárias e das reuniões extraordinárias do Conselho Municipal de Saúde, priorizando aquelas deliberadas em reunião anterior, observando os seguintes critérios estabelecidos pelo Pleno que levam em consideração a pertinência, relevância, tempestividade e precedência. Eu acho que esse caso que você colocou, Caí, tem sim, mas lá onde fala da reunião dos conselhos, que se reúne uma vez a cada mês, aí a gente pode colocar essa observação lá. Pronto, tá bom. Na hora que eu fui lendo, eu fui fazendo os questionamentos, né? Aí eu resolvi colocar lá. Mas não necessariamente tem que pôr aí. Vamos ver onde é que está. Agora é o 12, 16. Deixa eu só ver aqui, presidente, onde é que está essa... Se alguém vê aí, vai dizendo aí. Qual é que você quer? É composto não, tal. Mais à frente aqui. Competência, plenário. Mesa diretora. Aqui. É o 16, tá? O Conselho Municipal reunir-se-á ordinariamente uma vez a cada mês e extraordinariamente de ofício, por convocação do presidente ou por deliberação do plenário. Aqui não, tem que botar aqui. O Conselho Municipal reunir-se-á presencial ou... Não é isso? Isso. Agora, o que a gente tem que discutir, Cardoso, é como é que vai ser essa reunião. A gente vai discutindo conforme cada reunião mesmo. Pois é, mês sim, mês não, vai ser online, né? A gente está colocando só a possibilidade. Eu acho que no encaminhamento do conselho a gente vai discutindo, entendeu? Entendi. Eu acho também, porque
por exemplo, cada um vai ter uma percepção, a gente vai ter que encontrar ainda, porque eu, por exemplo, acho que a regra devia ser online agora. Eu também. Tá, mas eu botei virtual. Pode ter que ser online ou virtual? Pode ser. Pode ser virtual, porque online é em inglês, mas... Beleza. Tá ótimo. Então, atendemos aí, né? Vamos para o artigo 16 ainda aqui da colega Silvana, que é o quórum. Artigo 2º. O quórum de instalação do Conselho de maioria absoluta. O presidente considerou que tem um quórum qualificado, que é de 14, né? Ou o quórum de maioria simples, né? Não, quórum não. Quórum é absoluto ou qualificado. Nós só temos 2 tipos de quórum aqui no Conselho. É o absoluto, né? Que é para as reuniões se instalarem, e o quórum qualificado, que é esse que nós estamos tendo hoje, que são de 14 conselheiros, tá certo? Então, aqui está apenas especificando que o conselho funcionará, né, com maioria absoluta, 10 mais 1, certo? Não, mas 10 mais 1 não é maioria absoluta, não. Mas 10 mais 1 é absoluta, presidente. É a maioria simples, que não, é 10, presidente. É 10 mais 1. Não existe absoluta. 10. Maioria absoluta, nós somos 20, então não seria aí... Presidente, aqui tem explicando para nós. Vamos ver aqui mais embaixo. Sim. Aqui mais embaixo tem uma explicação sobre isso. Agora não sei se eu vou achar. Mas nós explicamos aqui, para poder não ter essa dúvida. Nós não, o próprio Conselho Nacional nós deixamos, entendeu? Não sei se vou ver agora, mas explica o que é. Vou tentar achar aqui, peraí. Acesse aí. Ctrl-L, faz um Ctrl-L, ó. Isso. Ctrl-L e bota aí. É porque eu sou leigo. Veja aí. Maioria, né, que a gente está procurando. Diga aí qual é a palavra-chave. A Caí está procurando, pode deixar. Então, olha só. Diga aí, Caí, onde é? O primeiro lugar que aparece é a maioria absoluta, ó. É lá no artigo 6º. Não, é mais na frente. É aqui mais na frente? Peraí, então. Aqui, ó. Eu vi aqui, ó. Artigo 11. É na letra A. Olha só. Artigo 11, no inciso 13. Isso. Inciso 13, né? Entende por maioria simples, o número inteiro imediatamente superior à metade dos membros dos presentes. Então, maioria simples. Artigo 11, inciso 8º e letra A, B, C. Entende-se por maioria simples, o número inteiro imediatamente superior à metade dos membros presentes. Tem 12, é 6. Tem 11, é 6. Tem 13, é 6. Não, é 7. É 7, né? É assim. Então, aí diz, entende-se por maioria absoluta, o número inteiro imediatamente superior à metade do total dos membros do Conselho. Então, maioria sempre o número entendeu? Inteiro imediatamente superior à metade dos membros presentes. É claro. O simples. Agora, aqui, ó, entende-se por... Peraí, deixa eu entender isso aqui. Entende-se por maioria simples, o número inteiro imediatamente superior à metade. Então, aqui eu vou considerar mais um... Em relação aos presentes. Sim. É absoluto. Porque se eu tenho 20... Presidente, deixa eu explicar para você, presidente. Pode ser, ó, vamos supor que nós começamos aqui. Aí temos 11. Deu maioria absoluta, começou a reunião. Pode começar. Se não tiver maioria absoluta, não começa. Então, mas deu absoluta, vamos votar. Aí só teve 7 votos. É maioria simples, passa. Só que no nosso caso aqui hoje é qualificada, que essa é a letra C. Entende maioria qualificada, 2/3 do total dos membros do Conselho. Mas olha, conselheiro Cardoso, você falou aí dos 7, mas quando vai para uma votação, o pleno, por exemplo, 7, ele não é maioria. Ele não é maioria. Você falou aí no 7, não foi? É maioria, simples. Não, porque nós somos 20 titulares. Mas é presentes. Pois é, presentes. Presentes, não é o total, é presentes. E vamos dizer que só tem, vamos dizer assim, que só tem as 7. Aí vamos para uma votação, não é Não, válido. 7 não pode. Tem que ter 11 para cima. Só funciona assim. É bom vocês colocar bem claro isso aí, viu? Não, nós já é assim, presidente. É porque você está... Ele estava tentando te explicar, Silvana, dando exemplos. O 7 aí foi na hora que ele deu exemplo. Foi.
Não é remetendo ao conselho, não. Por exemplo, nós temos 11 pessoas, começou a reunião, vamos votar, aí só 6 aprovou e 5 não. Passou, a maioria simples dos presentes. Não. Porque no caso a gente tem que considerar o 20. Não, para simples, é os presentes. Os presentes. Eu sei, professor, mas eu tenho que considerar os 20 conselheiros titulares. Mas se os 20 não estão presentes, se na reunião só tem 14, se na reunião só tiver 14, como hoje. Aí 14 é mais do que a metade. Aí tudo bem, pode votar. Abriu o quórum, mas para aprovar... Não estou falando de quórum. Isso aí tá claro, não, gente. Porque nada é aprovado se não for a metade mais um, porque senão não é válido. Mas é metade dos presentes. É Não, metade mais um. Cardoso, você está considerando se tiver aqui, chegar aqui 10 conselheiros. Aí 10 você... não, 10 não. 11. Pois é, isso que eu estou dizendo. Você tem que ter 11. 7 não, porque aí apertei a cabeça. Você só abre a reunião né, com 11, né? Não é isso? É, então, aí, e você não vota a ata com quem for maioria, vota, não é assim que funciona hoje? Só com 11, além de só 11. Sim, com 11, mas não. Ninguém vota. Se tiver 2 contra, passa, não passa? Não, mas é diferente, porque na hora do cômputo geral, se você for para a justiça, ele vai ver que tinha maioria, mesmo que seja 2, mas de 20 nós temos 12. Não, você não entendeu. Você abre uma reunião com 11, não é? Isso. Deixa eu explicar. Aí vamos aprovar a ata. Aí 2 pessoas que não concordam, mas não concordam. Passou ou não passou? Passou porque tinha 12. Ou tinha 11, mas porque foi a maioria. A maioria dos presentes. 9 dos presentes, que só 2 não aprovou, passou. Era uma maioria simples. É isso que eu estou explicando. Uhum. E a absoluta, né, entende-se por maioria absoluta, o número inteiro, imediatamente superior à metade do total dos membros do Conselho. Essa maioria absoluta aqui, sabe quando é que ela vai ser usada? Quando é para, por exemplo, tirar uma entidade. Só um exemplo, tá? Mas acho que é isso mesmo. Mas vou dar como exemplo, para tirar uma entidade do Conselho. Então, não pode ser uma maioria simples, metade mais um. Eu chamo 11, aí 6 aprova. Não, tem que ter pelo menos 11 pessoas. Aí sim, absoluto. Tem que ter pelo menos 11 conselheiros. Eu conheço, entendeu? Eu conheço maioria simples de 20 e 11. E absoluta já é... de 20, você está falando de 20. Mas nós temos que tratar dos 20 titulares. Nós temos que tratar Gente, eu sugiro, por conta do horário, e a presidente tem outros compromissos hoje, a gente adie esse processo, essa discussão. A gente avançou bastante, eu acho que a gente está trabalhando bem, e a gente pode retomar deste ponto no outro momento. Tá, eu queria sugerir que a gente terminasse o capítulo, faltam 2 artigos só, só tem esse. Não, Cardoso, deixa para Não, esse assunto vai para outra reunião. Eu vou a minha situação aqui. Não, Cardoso. Esse assunto vai para outra reunião, esse que você está colocando aí. Sim, mas aí você vai ler, vai dar umas 7h30. Não, só são 2 questões e são acho que são... não são, eu digo, são consensos. Pode ser, rapidinho, vamos ver aqui, é o artigo 19. Oi? Ana Luísa já está saindo. Também pode ser, porque aí já vai para a próxima reunião para o 2, ó. Não, e essa questão do quórum, a gente volta. Isso. 19. Então, nós vamos deixar para o próximo, não é isso? Não, essa questão não, pode falar os mais 2 que faltam, Silvana, é bem pouquinho. Ana Luísa já saiu, gente, já perdemos o ainda quórum. Tem 17 menos 1, que tem 16. Vamos lá, rapidinho, vai. Aí, Cardoso, qual é? Artigo 19, ó. 19. Artigo 19. É só para colocar a questão úteis, tá? Não é problemático. A ata da reunião anterior será remetida com antecedência mínima de 5 dias úteis. É isso? 19, né? Sim. Isso, justamente. Pronto, é só isso. 5 dias úteis. Justo. Certo. Pronto. Só isso. Agora o artigo 42. O artigo 42. Pronto, ó, e só no 42 agora. 42. Cardoso, você ainda vai para o 42. Uma questão de interpretação minha, né? É a última. É o último agora. O artigo 42, o inciso 5, parágrafo 2º, diz o seguinte.
A secretária executiva providenciará a remessa da cópia da ata em papel ou por via eletrônica, de modo que cada conselheiro possa recebê-lo com antecedência mínima de 5 dias úteis. É. Deixa eu só perguntar uma coisa aqui. Pronto. Se a gente mantiver o ou, né? Então, de qualquer forma, a secretária executiva vai ter que caçar um jeito de ou entregar em papel ou mandar e-mail, correto? Desde que ela Correto. tenha as condições adequadas, né? Com certeza. Tá ela manda. vendo? É isso daí. Então, enfim, Depois, eu acho que é besteira isso daí, ao mesmo tempo eu acho que não. Mas... Vamos deixar assim, eu acho que tá. É porque Pronto, né? depende, né? Não vai, entendeu? Gente, 19h08, vamos encerrar, então. Então, Eu queria Caí, beleza, Caí? Pode ser assim, então, Tá, né? tá. Tá. Então, pessoal, eu queria sugerir aqui, presidente, para nós fazer o encaminhamento, né? certo. A gente já discutiu, tá? É o capítulo 5, só apenas com a questão do capítulo 16, no ensino do quórum, que a presidente não chegou a um consenso, ela não compreendeu ainda, né? Precisa de esclarecimento. Sim. Então, esse ponto ficará fora para a próxima reunião, continuar com o capítulo 2, tá? A gente começa com esse ponto, da questão do Certo. quórum, Certo. tá? Não tendo nenhuma dúvida, a gente continue normalmente. Mas, como não há mais nenhuma objeção em nada, e foi feitas as correções e as sugestões, eu pergunto assim, seria bom que a gente aprovasse o preciso esse capítulo 1, tá certo? Concordo. Eu acho Tá que a gente já ok. podia mandar. Então, vamos aprovar, presidente. Você conduz aí, tá bom? Gente, quem é a favor de aprovar já o capítulo 1? Quem é a favor? Vamos colocar E aí, na... eu queria saber só quem é contra, né? E quem se abstém. Quem for contra, diga aí quem se abstém, ok? E aí? Aqui ninguém foi contra até agora, não, no chat. Ninguém falou nada, Pois não. então, até aí foi aprovado por Com unanimidade. exceção do Com exceção da parágrafo 2º do código, do artigo 16, tá? Isso, E nós vamos ok. discutir ele na próxima Então, reunião. eu queria agradecer a cada conselheiro e conselheira, porque mesmo no feriado estão aqui, foi 18 conselheiros, foi minha gente, que coisa boa. Ótimo. Quero agradecer a cada um de vocês, estou vendo aí o Flaviano, agradecer mesmo, viu? Um abraço bem forte. Presidente. Amanhã estarei indo com o professor Flávio na Secretaria de Saúde para tratar do material da conferência. E é isso, né? Presidente, só relembrar, presidente, dá para fazer então para 26, na próxima sexta, terça, Sim, que diga. Eu vou ver com a Caim se não tem mais nenhuma conferência para a gente fechar, tá bom? Tá bom, tá ótimo. Tá, um abraço a todos e boa noite. Tchau, gente. Eu tô da lâmina, gente, senão ele não me perdoa. Tchau, gente. Um abraço. Boa noite. Tchau, tchau.